Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e nesse vídeo vai ser mais um vídeo sobre ArcClone. Eu sei que essa semana já vai ser o segundo da semana, mesmo assim é interessante mostrar a ideia que eu tive. Na verdade não é a ideia, é o problema que eu tive. Eu queria reunir todos os meus dados, ou basicamente eu queria fazer um sistema Plex na qual ele funcione de modo mais automático, de modo mais eficiente. O problema que eu tenho é que metade da minha mídia estaria no cloud. No meu caso, eu uso o Google Drive, mas eu poderia usar outros provedores de cloud, tais como Mega, tais como OneDrive, Dropbox e outros. Primeiramente, eu quero que toda a minha mídia seja local, na qual eu vou fazer todo o escaneamento através do Plex. Após isso, ele vai mandar para o meu cloud, até eu chegar no meu limite. Quando eu chegar no meu limite de capacidade, ele vai parar de mandar para o cloud e vai ficar tudo local. Além do mais, eu poderia ter mais que um local, mais que um cloud. Não necessariamente que eu tenha que estar tudo no Google Drive, mas eu poderia ter parcialmente da minha mídia no Google Drive. Além do mais, eu poderia ter parcialmente em outros provedores. Outra coisa que eu gostaria de fazer é fazer uma encriptação de todos os meus dados, na qual eu não quero que o Google ou qualquer provedor de cloud saiba o que eu tenho nesses dados. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nesse vídeo nós vamos mostrar. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e vamos ver como que eu faço isso. Antes de mais nada, nós vamos explicar um pouco melhor da minha ideia de como seria esse sistema. Basicamente, eu teria toda a minha mídia ou parte da minha mídia no meu cloud, podendo ser mais que um provedor. Então eu poderia estar usando meu Google Drive, poderia usar meu OneDrive, eu poderia estar usando Dropbox, Mega e outros. E desse jeito, através do meu ArcClone, eu conseguiria ter acesso a esses dados e eu teria feito uma pasta chamada Cloud. Além do mais, eu teria uma pasta local onde, quando eu gerenciar minha questão de download, ele vai fazer o download automático nessa pasta. Depois disso, através do meu Merge.fs, ele vai gerar toda a minha mídia, na qual seria uma pasta localizada tudo. E através do tempo que eu posso definir, ele vai pegar todos esses dados e vai fazer o upload no meu Google Drive. Então, tendo isso em mente, nós vamos precisar de algumas ferramentas. Agora, nós vamos tentar entender qual sistema que eu estou trabalhando. Se vocês olharem aqui, eu estou usando o OpenMedieval 5, na qual é a versão 5.6.16. É uma das últimas que ele tem atualização. Esqueça esse processador, porque eu só dediquei um core desse processador, então ele não vai ter toda essa capacidade. Além do mais, eu dediquei só 1 GB de memória RAM, então ele não tem muita capacidade de RAM. Mas mesmo assim, já vai ser o suficiente para o que nós vamos precisar. Tendo isso em mente, agora nós vamos vir agora no meu Share Folder. Aqui no meu Share Folder tem uma pasta Home. Se eu vim aqui na minha pasta File System, e essa pasta Home, onde está localizado no meu HD Data, ele só tem 8 GB. Então, tudo a mais que eu precisar vai ter que estar localizado no meu Cloud. Então, nós vamos gerenciar isso daqui a pouco. Além do mais, eu tenho um usuário criado. No meu caso, o usuário vai ser chamado Sauberlab. E eu já ativei o meu SMB com só a pasta Home. Além do mais, eu já instalei OpenMedieval Extras, na qual eu já tenho instalado o meu Docker e o meu Portrait. Então, esses dois aplicativos estão funcionando tranquilamente e eu vou poder acessar o meu Portrait. Tendo isso em mente, então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o nosso SSH para ter acesso a configurações do ArcClone. Para isso, nós vamos vir aqui e vamos apertar o nosso PuTTY. Tendo aberto nosso PuTTY, nós vamos acessar com o mesmo IP address do nosso servidor. Então, no meu caso, vai ser 192.168.1.164. E vamos rodar. Agora, nós vamos fazer o nosso login. No meu caso, vou logar como root. E assim que eu definir no meu OpenMedieval. Tendo isso, eu posso limpar essa tela para ficar um pouquinho mais bonitinho. E nós vamos ampliar essa tela. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é fazer a instalação do nosso ArcClone, porque eu não tenho instalado, basicamente essa máquina foi instalada do zero, então não tem nada nele instalado. Para fazer a instalação do ArcClone é super simples, mas antes de mais nada nós vamos ter que atualizar nosso sistema. Isso porque eu quero evitar que tenha qualquer problema. Então, para fazer a atualização do nosso sistema, nós vamos rodar esse seguinte comando: sudo apt update, depois nós vamos fazer o sudo apt upgrade, e sudo apt remove yes. Basicamente nós vamos fazer a atualização da nossa biblioteca, nós vamos fazer upgrade desses programas e vamos remover tudo que não seja necessário. Então nós vamos rodar ele. Se prepare, ele vai demorar um pouquinho mais do que simplesmente só dar um aplicativo, mas dependendo do tempo que você atualizou,
vai ser rápido, dependendo do tempo vai ser devagar. Eu acho que essa máquina foi instalada já faz 1 ou 2 meses atrás, então ele vai ter um monte de atualização, então se prepare que vai demorar. Olha só, estou surpreso, não demorou tanto assim como eu esperava. Então, nós vamos agora fazer a instalação do nosso Arclone. Mas primeiro, vamos limpar essa tela para ficar mais bonitinha, né? Clear. E ela está limpa. Agora nós vamos rodar esse seguinte script. Cur https arclone install sudo. Primeiro nós vamos ver se nós temos o cur instalado. Se por acaso nós tentar instalar esse programa e ele não funcionar, nós vamos ter que instalar o nosso cur. Vamos testar? Perfeito. Nós não temos nosso cur instalado. Então para fazer isso nós temos que instalar o cur. Então para fazer a instalação do cur vai ser muito simples. Nós só vamos rodar esse seguinte comando. Sudo apt install cur. Ele vai perguntar se queremos instalar. Lógico, nós queremos instalar. Caso contrário, eu não ia tentar instalar na primeira instância. E está instalado. Agora nós podemos rodar de volta aquele comando do Arclone. Para isso, nós vamos rodar exatamente o mesmo. Cur https arclone.org/install /sudo bash. E agora está instalando. E perfeito, apareceu instalação com sucesso. Então, tendo isso, nós podemos começar a fazer a configuração. Mas antes, vamos limpar de volta a tela, né? Perfeito. Agora, para fazer a configuração, nós vamos rodar o seguinte comando. Arclone config. E dele apareceu. Parabéns, você salvou a tua configuração nesse seguinte caminho. root /config arclone config. Então, se por acaso você quiser localizar esse local de configuração, vai ser exatamente esse aqui. Isso só vai aparecer a primeira vez que você fizer a configuração. Após isso, já foi criado esse arquivo e você não precisa fazer mais nada. Então, nós vamos ter que adicionar o nosso primeiro remoto. O primeiro remoto que nós vamos adicionar, nós vamos colocar N como primeiro remoto e nós vamos colocar o nome desse remoto. Como eu falei, eu vou rodar a primeira coisa, o Google Drive, e depois desse Google Drive eu vou fazer a encriptação de todos os meus dados. Então, eu vou ter que criar 2 remotos. O primeiro vai ser o Google Drive. Então, eu vou colocar G Drive. Eu poderia colocar qualquer nome, mas eu quero colocar G Drive. Daí agora apareceu toda aquela lista. Nós vamos vir aqui na parte de Drive. Então, nós vamos colocar Drive. Agora ele vai falar, você quer criar um específico ID para esse cliente? Você pode criar, eu realmente sugiro você criar. E você, para criar, você pode utilizar essa informação. Você pode abrir esse site e ele já vai indicar como que você faz para criar. No nosso caso, nós não vamos criar, mas você pode e eu sugiro você fazer isso. Mesmo assim, nós vamos deixar como standard e vamos deixar branco. Agora vamos deixar branco de volta. E agora ele apareceu qual tipo de acesso que você queira. Então, tome bastante cuidado. Se você quer que só acesse esses dados, mas não escreva nada, você vai vir aqui e vai falar acessar read, mas você não consiga acessar o resto. Ou que você acesse e escreva, ou você só escreva. No meu caso, eu quero que tenha acesso total. Por quê? Por causa que eu quero que ele leia todos os dados, eu quero que ele grave todos os dados e eu quero que ele edite. Então, desse jeito, eu quero acesso total. Eu vou vir aqui e vou colocar a opção Drive. Lembrando, acesso total dos seus dados. Agora ele vai perguntar, você quer definir algum ID para essa pasta? No nosso caso, nós vamos deixar exatamente nada, branco. Que nós queremos que deixa do mesmo jeito que já estava antes. Então nós vamos dar Enter e vamos dar Enter. Agora ele vai falar, você quer fazer qualquer configuração avançada? No nosso caso, nós não vamos fazer nenhuma configuração avançada, então nós vamos deixar como default, vamos colocar não e Enter. Agora ele vai perguntar, você está usando uma máquina virtual ou você está na máquina real? No meu caso, eu estou usando uma máquina virtual, coincidência, mas se por acaso você estiver usando o servidor e você não estiver acessando localmente essa máquina, eu realmente você sugiro colocar não. Se você colocar sim, ele vai aparecer na tua tela a configuração para você fazer e não vai ter acesso a isso, porque você não está fisicamente nesse computador. Então, não esqueça, coloque não e vamos dar Enter. Agora ele apareceu esse site para você entrar, então eu sugiro você entrar nesse site. E nesse site nós vamos tentar acessar o nosso API Key ou o nosso código de validação. Tendo acessado o nosso site, tendo o código de validação, nós vamos entrar. Ele vai falar se você está usando um Share Drive ou só usuário simples. Então nós vamos dar não e vamos dar Enter. Após isso, ele aparece essa tela perguntando que você verifique todas essas informações, se foram feitas de modo correto ou não. Do mesmo jeito de sempre, nós vamos verificar e achamos que estamos correto. Então nós vamos vir aqui e colocar sim, Enter.
Agora já apareceu a informação que você tem acesso ao teu Google Drive. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos sair dessa configuração, vamos limpar a tela e vamos começar a fazer a configuração do nosso script. Perfeito. Para fazer a configuração do nosso script, vai ser exatamente o mesmo procedimento. Nós vamos colocar clone config e nós abrimos essa tela. Como que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui e criar uma nova configuração. Qual que é o nome dessa configuração? Vou colocar crypt G-Drive. Eu poderia colocar qualquer nome, mas eu quis colocar crypt G-Drive. Nós vamos dar Enter. Agora ele vai aparecer a mesma lista de sempre, qual o tipo de conexão que você vai querer. Eu, no meu caso, vou querer fazer a conexão encriptada. Só eu vou colocar crypt. Então agora é o momento que você tem que definir o caminho que está. Você poderia deixar todo o seu Google Drive encriptado? Sim, mas não sugiro fazer isso. É melhor você deixar uma pasta específica. Porque se por acaso você precisar acessar, ou se por acaso você quiser editar alguma coisa, é mais simples. E quando você encriptar, principalmente o modo que nós vamos fazer encriptação, que vai ser encriptação de pasta, encriptação de absolutamente tudo, então vai ser muito mais difícil, muito mais complicado você ter um monte de arquivo e não saber qual deles que você quer acessar. Então desse jeito você pode deixar tudo no mesmo local. Então nós vamos dar Enter. Após isso, ele vai falar qual o tipo de encriptação que você quiser. Você quer deixar a encriptação off? Você quer deixar a encriptação very simple ou a encriptação normal? Nós vamos deixar a encriptação normal. Então nós vamos na opção número 1 e vamos dar Enter. Agora ele vai falar, você quer encriptar suas pastas? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de encriptar minhas pastas, mas você não tem necessidade de encriptar. Mesmo assim, nós vamos deixar como 1, como true, e nós vamos dar Enter. Agora ele vai falar, você tem que dar o código de encriptação. Você quer gerar automaticamente ou você quer digitar? No meu caso, eu vou digitar por causa que eu já uso esse mesma pasta, então nós vamos digitar ele. Então eu vou rodar o primeiro código, ele vai perguntar para você confirmar a sua senha, nós vamos confirmar essa nossa senha, e de agora apareceu a segunda senha de encriptação. Eu, como gosto um pouco mais de segurança, eu vou gerenciar essa segunda chave. Então eu vou vir aqui e colocar sim, eu quero, e eu vou definir minha própria chave, vou dar Enter e vou dar Enter. Então agora ele apareceu as mesmas coisas que aparece sempre. Você quer fazer qualquer configuração avançada? Não, não preciso, então vou dar não e vou dar Enter de volta. Agora vai aparecer aquele momento que você pode verificar se deu tudo certo. Então nós vamos verificar Crypto, G-Drive, Envy, Encrypt. Perfeito. Então nós vamos dar Yes e vamos dar Enter. Agora já apareceram nossos dois remotos. Então nós vamos ter o nosso remoto Crypto e o nosso remoto G-Drive. Então agora eu posso vir aqui e posso sair disso e posso limpar. Agora nós vamos ir na parte do nosso Samba para a gente configurar um pouco as pastas que nós queremos. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos abrir o nosso Samba. Aqui no nosso Samba ele já apareceu a nossa pasta Home. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar nessa pasta e nós vamos criar a estrutura da nossa pasta. Para isso nós vamos primeiro vir aqui e criar a nossa pasta Arclone, para ficar bonitinho. E também nós vamos criar uma segunda pasta aqui dentro como Docker App. Então eu vou colocar Docker App, onde vai ser todas as configurações do Docker. Feito isso, nós vamos entrar agora no nosso Arclone e nós vamos criar 3 pastas. Primeiro, nós vamos criar a nossa pasta chamada Cloud, onde eu vou colocar todos os meus arquivos do Cloud. Eu vou colocar minha Cloud local, e depois eu vou criar mais uma última pasta chamada Media. Então, como vai ser a estrutura? Cloud local, onde vai ser todas as minhas informações locais, meu cloud e minha mídia. Vale a pena fazer um cache? Talvez valha a pena. Então nós vamos criar uma pasta chamada cache também, onde vai salvar todo o meu cache. Outra coisa que eu preciso fazer, eu posso fazer uma pasta de log, onde ele vai ter o log de todas as minhas informações. Então eu vou colocar log. Não necessariamente você precisa fazer desse jeito, mas eu gosto de fazer porque eu gosto um pouco mais organizado. Tendo essas 3 pastas, então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que gerenciar esse monte. Para isso, nós vamos agora instalar o nosso Fuse, por causa que eu quero que faça um aplicativo que toda vez funcione do mesmo jeito. Vamos voltar agora ao nosso put, nós vamos instalar esse sudo apt install Fuse e nós vamos colocar yes para instalar realmente. Pronto, terminamos de instalar, super rapidinho. Então agora nós vamos começar a nossa configuração. Antes nós vamos entrar na pasta nosso Arclone para ficar tudo dentro dessa pasta. Então eu vou colocar ls, passo A e nós temos nossa pasta. Então agora nós vamos tentar entrar na nossa pasta configuração para nós achar onde que foi localizada a pasta do Arclone. Então nós vamos colocar cd espaço ponto config e entramos nessa pasta. Agora vamos ver o que tem dentro dessa pasta. ls e rodamos. Só tem a pasta Arclone. Então nós vamos colocar cd
rclone. E nós estamos dentro dessa pasta. Nós vamos colocar ls e nós temos a nossa configuração do rclone. Dentro dessa pasta, então, nós vamos criar o nosso arquivo de configuração. Para isso, nós vamos criar esse mesmo comando, nano, nós vamos colocar o nome rclone.service, porque nós vamos configurar esse aqui. Então, nós vamos dar Enter, ele já apareceu essa tela. Agora, nós vamos configurar a nossa configuração do rclone. Para isso, é simples, nós vamos abrir um Notepad. Então, agora nós temos nosso serviço aqui. Não se preocupe, esse serviço eu vou deixar na parte de baixo, na qual você pode olhar, copiar e utilizar do jeito que você quer. Antes nós vamos explicar o que é necessário desse serviço. A primeira coisa vai ser a descrição, na qual eu coloquei rclone mount service, então poderia ser qualquer nome, mas eu coloquei desse jeito. O que nós vamos esperar? Nós vamos esperar que a internet funcione, porque caso contrário você não vai conseguir fazer um mount sem ter internet nele. Agora nós vamos começar a ver as configurações. Então ele vai configurar no nosso user para fazer um monte do qual configuração, exatamente o mesmo caminho que nós achamos antes. O level de informação vai ser info e agora nós vamos definir onde que nós queremos salvar. Nós queremos salvar no local específico, nós vamos salvar na nossa pasta log. Para isso nós vamos abrir o nosso Open Medieval e nós vamos entrar no nosso Share Folders e nós vamos ativar a coluna Absolute Path. Aqui já tem a informação do meu Absolute Path, mas nós vamos inspecionar e vamos copiar para simplesmente ser mais fácil para a gente evitar qualquer erro. Eu abri a inspeção, selecionei o que eu quero e copiei. Aqui agora nós vamos substituir esse caminho e nós vamos definir dentro nossa pasta SNP. Nós vamos abrir o nosso Samba e nós queremos salvar dentro do nosso log. Então nós vamos colar esse último caminho que nós definimos com rclone log e vamos passar aqui. Lembrando que quando você copiar do seu Windows, ele vai ter que modificar a direção das barras. Caso contrário, não vai dar certo. Então aqui ele vai salvar no nosso log. Após isso, nós vamos definir o nosso nome do agente. No meu caso vai ser Cyberlab. A nossa UMask, que vai ser 022. Meu GID, meu UID, meu usuário. Vamos permitir que outros usuários tenham. Timeout vai ser 1 hora. O meu pull intervalo, o quanto tempo que demora para fazer o pull, vai ser a cada 15 minutos. O nosso cache que nós queremos vai ser a cada 1000 horas, ele vai ser renovado completamente. E aqui que nós vamos definir onde que vai ser o nosso cache. No meu caso, meu cache vai ser exatamente na mesma pasta do cache. Então eu vou vir aqui copiar esse mesmo caminho, porque aqui é mais fácil, até o nosso rclone. Vamos substituir e vamos deixar dentro da nossa pasta cache. Nós não precisamos fazer mais nada. Após isso, nós podemos vir aqui e verificar o tipo de montagem. Então, eu quero que seja o cache full, absolutamente tudo. Qual que é o tamanho máximo de cache? Como eu defini que meu HD só tem 8 GB, então se eu colocar 150, ele vai superar toda a minha capacidade. Então, vamos falar que eu quero só 2 GB. Vai ser o suficiente. O tempo máximo vai ser 12 horas e aqui eu vou definir o nome onde que eu vou montar. Então, como eu defini como G Drive Crypto, vamos verificar se realmente foi esse mesmo nome que eu defini. Como eu defini Crypto G Drive, então eu vou deixar esse nome e agora eu vou localizar onde que eu quero salvar. Vamos lembrar? Aqui dentro vai ser exatamente o mesmo caminho e agora eu quero definir o meu monte. Então eu substituí exatamente o mesmo local, então vai ser tranquilo. O que vai ser? Vai ser Restart on Abort, então toda vez que cancelar vai ser Restart. Ele vai demorar 5 segundos para Restart e vai ter um limite máximo de tentativa de 60 segundos. E ele vai começar o Limit Buster de 3. E aqui ele falou Install Multi-User Target. Feito isso, então agora nós podemos copiar todas essas informações. Nós podemos voltar ao nosso PuTTY. E nós vamos colar essas informações que anteriormente nós copiamos. E vamos dar Ctrl X, Y, Enter. Então nós criamos. Se a gente verificar qual que são os arquivos que tem lá, já tem o nosso rclone service. Então agora nós precisamos copiar esse rclone service para nosso arquivo lá. Para fazer isso, nós vamos rodar esse seguinte comando: sudo cp rclone service, exatamente o mesmo nome do seu nano que você criou, e nós vamos colar nesse local específico. Feito isso, nós vamos rodar ele e nós acabamos de copiar. Então agora nós vamos tentar ativar esse serviço. Para ativar esse serviço, nós vamos ter que rodar esse seguinte comando: sudo ctl enable rclone service e vamos dar enter. Perfeito, se apareceu essa informação, então foi criada a atividade, então nós temos que começar a nossa atividade. Para isso, nós vamos começar a nossa atividade, então nós vamos deixar Start e vamos dar Enter. Ele demorou um tempinho
Então, agora nós vamos verificar se realmente ele está funcionando e nós vamos rodar os seguintes comandos. Sudo ctl status rclone service. E se ele apareceu running, então significa que ele está funcionando. Perfeito, nós vamos verificar se realmente está funcionando. Nós vamos abrir o nosso SMB e nós vamos entrar na pasta Cloud. Aqui na pasta Cloud ele vai demorar alguns minutinhos dependendo da velocidade da internet, mas já apareceu todos os meus arquivos e toda a minha mídia que nós temos. Agora nós podemos voltar e nós vamos vir à parte de log. Se eu vim aqui na parte de log, ele já apareceu do rclone mount. Se eu abrir esse rclone mount, ele apareceu todas as minhas informações do log. Como eu não baixei nenhum arquivo, eu não acessei nada, então o meu log vai ser absolutamente zero. Mas se eu estiver acessando alguma coisa, ele vai aparecer todas as informações que estão acontecendo. Perfeito? Agora nós temos todo o nosso cloud. Aqui, se você entrar, ele já apareceu o nosso cache. Isso só vai ser interessante se por acaso você não tiver internet muito rápida, mas é interessante fazer mesmo assim. Então, feito isso, agora nós vamos querer fazer um merge entre dois arquivos. Então, nós vamos querer fazer o merge local e o nosso merge cloud. Nós vamos minimizar tudo, vamos fechar isso. Vamos limpar toda essa tela e nós vamos fazer a instalação do nosso merge.fs. Caso contrário, ele não vai conseguir fazer nenhum merge, né? Rodamos o nosso aplicativo merge.fs e vamos instalar ele. A instalação do merge.fs é muito rapidinho, então nós vamos verificar qual o tipo de versão do merge.fs que está rodando. Então nós vamos colocar merge.fs e versão. Então nós estamos rodando a versão 2.32.6. Se por acaso você está rodando uma versão mais atualizada, não se preocupe, vai funcionar do mesmo jeito, sem problema nenhum. Então agora nós vamos fazer o nosso comando para fazer um monte desse merge.fs. Agora o nosso segundo script vai ser o seguinte, o nome da descrição vai ser merge.fs mount. O que nós queremos que esteja ativado inicialmente? O nosso rclone ativado e depois ele vai ativar só depois do rclone. Então basicamente ele espera e depois ativa depois que esse serviço rclone estiver ativado. Então nós vamos fazer o tipo de atividade como forking e daí nós vamos ativar esse merge.fs, essa localização do merge.fs, não mude isso. E daí agora nós vamos colocar que seja o nosso caminho do nosso local cloud mais o caminho do nosso cloud e tudo isso vai ser localizado na nossa pasta media. Após isso, nós vamos colocar alguns comandos básicos, algumas strings básicas, tais como allowed, function, categoria e tudo mais. Não se preocupe, você vai poder copiar essas informações na descrição abaixo, então não precisa digitar rapidamente, só estou explicando como que funciona. Após isso, nós vamos voltar aqui e nós vamos colocar execução do fuse mount, que ele vai fazer um monte nessa pasta media. Após isso, nós vamos colocar o kill mode não, nenhum desse tipo, e ele vai reiniciar através de falha. Feito isso, nós vamos colocar a mesma instalação multi-user target e nós vamos copiar essa informação. Feito isso, nós podemos voltar no nosso PuTTY e agora nós podemos colocar nano merge.fs.service. Nós abrimos aquela mesma configuração e nós vamos colar essa informação, Ctrl X, Y, Enter. Vamos verificar se ele salvou mesmo, ls. Agora nós temos o nosso rclone e nosso merge.fs. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer exatamente o mesmo procedimento que nós fizemos antes. Nós precisamos colar essa informação lá no nosso configuração. Então nós vamos rodar esse seguinte comando. Nós vamos colocar sudo cp merge.fs service e nós vamos colar no nosso sistema e vamos dar enter. Após isso, nós vamos ativar esse serviço. Para ativar esse serviço é bem simples, então eu vou colocar sudo systemctl enable merge.fs service. E ele ativou. Agora nós temos que começar ele, dar o start nele. Então nós vamos fazer a mesma coisa, vai ser sudo systeml start merge.fs. E agora nós vamos verificar se deu tudo certo. Nós vamos deixar com status. E nós vamos rodar. Se por acaso ele apareceu ativo, então ele está funcionando. Tudo deve estar funcionando do jeito que nós queremos. Nós vamos dar Ctrl C e vamos verificar se realmente funcionou. Para isso, nós vamos entrar no nosso SMB e vamos vir na parte de mídia. Então, basicamente, toda a mídia está aqui. Mas vamos ver se realmente ele funcionou. Se por acaso eu criar um arquivo mídia, aqui, text, e eu vim aqui, ele vai criar nosso local. Perfeito, criou nosso local. E criou nosso cloud. Não criou o nosso cloud, então eu tenho todos os meus arquivos na parte local. Mas ainda, qual que é o problema? Eu não tenho como configurar que ele faça a cópia desses arquivos da minha local para o meu cloud.
No caso, ele vai ficar copiando todas as minhas informações no meu local e não vai ter absolutamente nada no cloud. Então, desse jeito é muito simples. Nós vamos voltar aqui e vamos fazer a configuração para ele fazer um auto-upload das informações. Para isso, nós vamos ter que instalar um outro programa. Esse programa seria o Atividades Agendadas. Nós vamos voltar agora no nosso put e nós vamos rodar esse programa. Sudo crawltab espaço E. E ele perdeu. Qual tipo de instalação que você vai querer? Ou qual tipo de leitor que você vai querer? No meu caso, eu realmente gosto da opção Nano. Então, eu vou deixar como Standard e vou dar Enter. Agora, apareceu essas informações, eu posso vir aqui, dar mais um espaço e vou definir qual tipo de atividade que eu quero que ele rode. Então, agora nós vamos voltar no nosso Notepad++ e eu vou definir do seguinte jeito. Eu quero que a cada 6 horas, qualquer dia da semana, você pode saber segunda, terça, quarta, ele vai fazer um rclone move. Então, ele vai mover todos os meus arquivos na minha pasta que eu fiz na parte local e ele vai mover para o meu rclone drive. Após isso, ele vai verificar todas as minhas configurações naquele mesmo local de configuração. Então, por isso é muito importante você lembrar de qual local de configuração. E ele vai salvar um log dos meus arquivos nessa seguinte pasta, que seria no rclone log upload log. Qual o tipo de informação? Ele vai aparecer a informação como info. Ele vai deletar todas as pastas ou arquivos que estão limpos. Então, basicamente, depois que ele fizer a cópia, ele vai simplesmente deletar todos os arquivos. Ele vai fazer uma lista inicial e essa lista vai ter a idade de 6 horas. Como vai funcionar? A cada 6 horas ele vai simplesmente pegar todos os meus arquivos para local e vai copiar. 6 horas de volta, ele vai pegar todos os meus arquivos que foram no meu cloud e vai copiar. Por que eu quero que faça isso? Eu quero que toda vez que ele baixar um arquivo novo, ele dê pelo menos 6 horas para que meu sistema perceba que tem um arquivo novo. Desse jeito, ele dá um pouquinho de brecha para o Plex ou o Emb ou qualquer programa que você tiver. No meu caso, eu quero que seja 6 horas para dar um pouco de chance na qual o Plex consiga escanear essa mídia. Desse jeito, não vou usar o API do meu Google Drive para usar no meu Plex. Então, eu vou vir aqui, copiei essa informação. Vou voltar no meu put e vou colar toda essa informação. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei pensando que eu fiz alguma coisa errada. Não, se você mover bem para o lado, vai aparecer tudo. Feito isso, nós podemos colocar Ctrl X, Y, Enter. Perfeito? Após ter feito essa primeira configuração, então nós temos o nosso rclone, que vai estar, todas as vezes que você reiniciar o computador, ele vai ativar e fazer um monte desse arquivo. Além do mais, ele vai estar todos os arquivos nesse local específico. Após isso, nós podemos começar a configurar o resto dos nossos aplicativos. Para isso, nós vamos ter que abrir o nosso OpenMediaVault de volta e nós vamos entrar aqui no OpenMediaVault Extra, Docker, e nós vamos abrir o nosso Portrait. No Portrait, nós vamos abrir nosso administrador e vamos abrir essa pasta. Feito isso, nós temos algumas imagens instaladas, mas nós podemos começar a instalar o resto. Primeiro aplicativo que eu vou instalar vai ser o nosso Plex. Para fazer a instalação do Plex, vai ser muito simples, nós vamos usar essa seguinte imagem, Linux Server Plex. Essa imagem foi atualizada 3 dias atrás, então é quase recente. Teve mais de 500 mil downloads, então é bem conhecida. Então nós vamos vir aqui e nós vamos ver o que nós temos. Nós temos Plex. Aqui, segundo o site, a arquitetura que ele funciona vai ser a arquitetura 8664 bits, além de sistema ARM. Então, funciona tranquilo no Raspberry Pi. Se você estiver fazendo isso no Raspberry Pi, deve ser o mesmo procedimento, então não vai ter muita coisa diferente. E vai funcionar a questão do Plex. Lembrando que o Raspberry Pi é um pouquinho mais fraco, então se por acaso você estiver usando isso no Raspberry Pi, ele vai se bater um pouco para fazer algumas encriptações ou fazer uma transcodificações de vídeo. Mas você sempre pode fazer isso do mesmo jeito. Então nós vamos descer e nós vamos instalar através do nosso Docker Compose. Nós vamos vir aqui, copiamos isso, voltamos ao nosso Portrait, vimos aqui na parte de estoque, adicionamos um novo estoque, vamos definir o nome, Plex. Nós vamos agora colar essas informações e nós vamos começar a editar. Como eu falei antes, o nosso PID, no meu caso, meu PID vai ser 1000, a versão eu estou fazendo como Plex. Agora nós vamos configurar nosso volume. Para isso, nós vamos voltar no nosso OpenMediaVault, vir na parte do nosso Share Folder. Vamos vir aqui, inspecionar e vamos copiar esse caminho absoluto. Vamos voltar ao nosso Portrait e vamos colar esse caminho absoluto como aqui. Vamos vir aqui no nosso SMB e vamos localizar como que nós definimos. Nós definimos como Docker app. Eu vou copiar o mesmo nome porque é muito mais fácil para mim. Vamos colar esse Docker app, não se esqueça de dar a barrinha, e nós vamos dar mais uma barra e vamos colocar Plex. Agora nós definimos o nossa
pasta onde está toda a nossa mídia. Para isso nós vamos copiar até aqui no Home, vamos substituir e vamos colocar como rclone e depois mídia. Eu preciso colocar como TV? Não, eu posso colocar como mídia, simplesmente para estar tudo localizado no mesmo local e posso remover esse último path. Feito isso, restart unless stop, realmente é interessante deixar isso, e nós vamos colocar deployed stack. Vamos esperar um pouquinho até ele fazer o download, fazer toda a instalação e nós vamos rodar. Lembrando, meu HD só tem 8 GB, então se você estiver usando o Plex, não é interessante você deixar o Plex diretamente no seu rclone, porque daí vai demorar muito tempo para acessar a mídia. E além do mais, se você só tiver 8 GB, não vai funcionar o Plex, porque que se você tiver uma biblioteca muito grande, todos os seus arquivos da biblioteca vai ser salvado na sua mídia e a partir do momento você vai ter o problema que está faltando espaço. Então 8 GB esqueça. Pelo menos 254, 500 GB, mas menos que isso, 8 GB não vai dar certo, mas só por causa que eu estou mostrando esse vídeo, então 8 GB vai ser o suficiente. Terminando aqui a parte Plex, agora nós vamos vir aqui para o nosso container e vamos abrir o nosso Plex, vamos vir em log e verificamos se aparecer a informação done, então nós podemos entrar no nosso Plex. Então nós vamos entrar na nossa IP da nossa máquina e na porta 32400 web. Primeira vez que ele abrir, ele já vai abrir essa página, ele vai perguntar se você quer fazer o login, nós vamos falar seguir. Aqui na nossa próxima tela, nós vamos colocar I got it. Ele vai perguntar se você quer comprar o Pass Live. Não, não quero nesse momento. Ele vai falar defina o nome e se você quer permitir que acesse externamente. Sim, nós queremos, vamos colocar Next. Após isso, ele vai perguntar se você quer adicionar a sua mídia. Nós vamos colocar Add Library. Nós vamos vir aqui na parte de filmes. Vamos deixar o filmes, vamos apertar Browse Media, nós vamos vir aqui na nossa parte de mídia e nós queremos Movies. Ele vai demorar um pouquinho até ler pela internet, depende da velocidade da internet, e vamos adicionar. Aqui ele já apareceu com Movies e eu vou colocar Add Library. Nós podemos adicionar toda a biblioteca? Podemos, mas nesse caso só a parte de Movies vai ser o suficiente. Vamos vir aqui na parte de Next. Agora ele fala que se pode adicionar vários aplicativos do Plex, nós vamos apertar Done. E aqui ele já vai começar a escanear. Se você vir aqui, ele já começou a escanear as mídias, então nós terminamos essa primeira etapa. Vai demorar um tempão para ele escanear tudo, dependendo da velocidade, ele vai aparecendo tudo aqui. Depois de terminar de fazer a instalação do Plex, a partir daí é basicamente o mesmo procedimento. Você vai lá e você começa a instalar o Prolar, você vai lá e instala o Radar, você instala o Sonar, instala o LiDAR, e daí todos esses aplicativos vai fazer o download e porque você já gerenciou o download automático, então ele vai, toda vez que ele fizer o download, ele vai jogar automaticamente no seu cloud, em qualquer provedor que você quiser. Além do mais, você não tem a necessidade de ser só um computador, você pode fazer um merge FS com outro computador, você pode, através do FTP, conectar 2 ou 3 servidores nessa mesma pasta, então a tua imaginação é o limite. Se você gostou desse vídeo e achou interessante, não se esqueça de deixar seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. Se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Adiós!